paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. E hoje, no 318º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, estamos iniciando a leitura no livro de Tiago. Iremos trazer os capítulos 1 e 2 para a leitura. Mas antes, vamos falar sobre o livro. Autor: Tiago. Tema: a fé manifesta-se pelas obras. Data: 45 a 49 depois de Cristo. Considerações preliminares. Tiago é classificada como epístola universal porque foi originalmente escrita para uma comunidade maior que uma igreja local. A saudação às 12 tribos que andam dispersas, juntamente com as outras referências, indicam que a epístola foi escrita inicialmente a cristãos judeus que viviam fora da Palestina. É possível que os destinatários fossem os primeiros convertidos em Jerusalém, que, após a morte de Estevão, foram dispersos pela perseguição até a Fenícia, Chipre, Antioquia da Síria e além. Isso explicaria a ênfase inicial da carta quanto ao sofrer com alegria as provações que testam a fé e que demandam perseverança. O conhecimento pessoal de Tiago demonstra ter pelo menos crentes dispersos e o tom de autoridade da carta. Como pastor da igreja de Jerusalém, Tiago escreve às suas ovelhas dispersas. A maneira do autor se identificar simplesmente como Tiago revela sua posição de destaque na obra. Tiago, meio-irmão de Jesus e dirigente da igreja de Jerusalém, é geralmente tido como autor. Seu discurso no Concílio de Jerusalém, bem como as descrições dele noutras partes do Novo Testamento, correspondem perfeitamente com o que sabe dele como autor desta epístola. O mais provável é que Tiago tenha escrito esta epístola durante a década de 40 depois de Cristo. A data não remota para a escrita provém de vários fatores. Por exemplo, Tiago emprega a palavra grega sinagogue, literalmente sinagoga, para referir-se ao local de reunião dos cristãos. Segundo o historiador judaico Joséfo, Tiago, irmão de Jesus, foi martirizado em Jerusalém em 62 depois de Cristo. O propósito. Tiago escreveu primeiro para encorajar os crentes judeus que enfrentavam várias provações que punham sua fé à prova. Segundo, para corrigir crenças errôneas a respeito da natureza da fé salvífica. E terceiro, para exortar e instruir os leitores concernente ao resultado prático da sua fé na vida de retidão e nas boas obras. Visão panorâmica. Esta epístola trata de uma ampla veracidade de temas relacionados à verdadeira vida cristã. Tiago exorta os crentes a suportarem com alegria as suas provações e tirarem proveito delas. Exorta-os a resistirem às tentações, a serem praticantes da palavra e não apenas ouvintes, e demonstrarem sua fé ativa, e não uma profissão de fé vazia. Adverte solenemente contra a pecaminosidade de uma língua indomável e sabedoria carnal, a conduta pecaminosa, a vida presunçosa e a riqueza egocêntrica. Tiago encara resultado, a paciência, a oração e a restauração dos desviados. Em todos os 5 capítulos, destaca-se o relacionamento entre a verdadeira fé e a vida piedosa. A fé genuína é uma fé provada, ativa, pela qual se ama o próximo como a si mesmo. Manifesta-se pelas boas obras. Mantém a língua sob rígido controle. Busca a sabedoria de Deus. Subentende-se a Deus como justo juiz. Confia em Deus para o viver de cada dia. E não é egocêntrica nem libertina. É paciente no sofrimento e diligente na oração. Características especiais.
7 características principais assinalam esta epístola. Primeiro, é muito provável que ela tenha sido o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito. Segundo, embora contenha apenas 2 referências nominais a Cristo, há nela mais alusão aos ensinos de Jesus do que todas as demais do Novo Testamento. Isso inclui 15 referências do Sermão do Monte. Terceiro, mais da metade dos seus 108 versículos são expressões imperativas ou mandamentos. Quarto, sob vários aspectos, é um livro de provérbios do Novo Testamento, pois, ponto número 1, está repleto de sabedoria divina e instruções práticas visando uma vida cristã realista. E ponto número 2, está escrito em estilo sucinto, com preceitos diretos e analogias realistas. Quinto, Tiago é um hábil observador dos fenômenos naturais e da natureza humana pecaminosa. Repetidas vezes, ele extrai lições disso para desmascarar esta última. Por exemplo, no capítulo 3, versículos 1 a 12. Sexto, mais do que qualquer outro livro do Novo Testamento, Tiago destaca o devido relacionamento entre a fé e as obras. Sétimo e último, Tiago às vezes é chamado de Amós do Novo Testamento, por tratar com firmeza a injustiça e as desigualdades sociais. A inspiração do dia, as provações e seus benefícios, ouvir a palavra e praticá-la, ser imparcial e demonstrá-lo, e professar a fé e comprová-la. No capítulo 1 destaca o versículo 2, tentações. A palavra tentações, do grego peirasmos, refere-se aqui às perseguições e aflições que o crente sofre nesta vida da parte do mundo ou de Satanás. Primeiro, o crente deve enfrentar essas provações com alegria, porque isso desenvolverá nele uma fé perseverante, uma personalidade experiente e uma esperança madura. Nossa fé somente pode chegar à plena maturidade quando confrontada com dificuldades e oposição. Segundo Tiago, chama tais provações de a prova da vossa fé. Às vezes, as provações vêm sobre o crente a fim de que Deus possa testar a sinceridade da sua fé. Não há nada nas Escrituras dizendo que as aflições da vida são sempre uma evidência de que Deus está insatisfeito conosco. Podem ser um sinal de que Ele reconhece nossa firme dedicação a Ele. No versículo 4, destaco: sejais perfeitos, maduros, do grego teleios. Transmite a ideia bíblica de perfeição no sentido de relacionamento correto com Deus, que frutifica no empenho sincero de amá-lo de todo o coração em obediência irrestrita e uma vida inculpável. No versículo 5 destaco: se alguém de vós tem falta de sabedoria. A sabedoria é a capacidade espiritual de ver e avaliar a nossa vida e conduta do ponto de vista de Deus. Inclui fazer escolhas acertadas e praticar as coisas certas, de conformidade com a vontade de Deus, revelada na sua palavra e na direção do Espírito Santo. Podemos receber sabedoria indo a Deus e pedindo-lhe com fé. No versículo 13, destaco: tentado. Ninguém que peca poderá livrar-se das culpas, lançando acusações contra Deus. Deus pode nos provar para fortalecer nossa fé, mas nunca para nos levar ao pecado. A natureza de Deus testifica que Ele não pode dar origem à tentação para pecar. No versículo 14 destaco: pela sua própria concupiscência. A tentação provém, em princípio, dos desejos e inclinações do nosso próprio coração. Se o desejo mau não for resistido e purificado pelo Espírito Santo, levará ao pecado e depois à morte espiritual. No versículo 21 destaco: rejeitando toda imundícia. A palavra de Deus, quer pregada, quer escrita, não pode atuar de modo eficaz na vida da pessoa, se esta não se separa da imundícia moral e do mal. Primeiro, Deus ordena ao crente que deixe de lado toda a impureza pecaminosa que permeia a sociedade irregenerada e corrupta e que procura influenciá-lo e a sua vida.
Essa imundícia polui a alma e o espírito e arruína a sua vida. Segundo, as Escrituras nos avisam quanto às coisas impróprias para o povo santo de Deus. Assim sendo, não devemos participar de nenhum tipo de impureza ou obscenidade. Além disso, devemos estar conscientes de que permitir qualquer tipo de impureza moral em nossa vida ou no nosso lar, inclusive a linguagem imunda ou obscena através do vício ou da TV, entristece o Espírito Santo e violenta os santos padrões que Deus estabelece para o seu povo. A palavra de Deus nos adverte: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. Terceiro, nós, como crentes, devemos levar a sério a justiça e a santidade. Nossa casa precisa estar varrida e limpa e cheia da palavra de Deus e da santidade de Cristo. Ainda no versículo 21, destaco a palavra em vós enxertada. O cristão começa sua nova vida em Cristo ao nascer de novo pela palavra da verdade. A nova vida em Cristo requer que abandonemos toda a impureza moral e que sejamos resolutos quanto à prevalência da palavra de Deus em nosso coração. O termo original aqui é empurtos, literalmente implantado, e dá a entender que a palavra precisa tornar-se parte da nossa própria natureza. A palavra implantada nos leva à salvação final. No versículo 25 destaco a lei da liberdade. Esta lei é a vontade de Deus mantida no âmago do nosso coração pelo Espírito Santo que em nós habita. Mediante a fé em Cristo recebemos não somente a misericórdia e o perdão, como também o poder e a liberdade para obedecer às leis de Deus. É chamada a lei perfeita da liberdade porque o crente deseja cumprir a vontade de Deus. E andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. Uma referência no livro de Salmos 119, versículo 45. O crente nunca deve pensar na liberdade para violar os mandamentos de Cristo, mas sim em ter a liberdade e o poder para obedecê-los. No versículo 27 destaco a religião pura e imaculada. Tiago fala de dois princípios que definem o conceito verdadeiro do cristianismo. Primeiro, o amor genuíno pelos necessitados. Nos dias do Novo Testamento, os órfãos e as viúvas tinham poucos meios de autossustento. Em muitos casos, não tinham ninguém para cuidar deles. Esperava-se da parte dos crentes que lhes demonstrassem o mesmo cuidado e amor que Deus revela aos órfãos e às viúvas. Hoje, entre nossos irmãos e irmãs em Cristo, há os que precisam de ajuda e cuidados. Devemos procurar avaliar suas aflições e sofrimentos e, dessa maneira, mostrar-lhe que Deus tem cuidado deles. Segundo, conserva-se santo diante de Deus. Tiago diz que o amor ao próximo deve estar acompanhado do amor a Deus, expresso na separação das práticas pecaminosas do mundo. O amor ao próximo deve estar acompanhado da santidade diante de Deus. De outra forma, não é amor cristão. No capítulo 2, destaca o versículo 1, acepção de pessoas. Esta expressão significa demonstrar atenção especial ou favoritismo a uma pessoa por causa da sua riqueza, roupas ou posição. Trata-se de um erro por várias razões. Primeiro, desagrada a Deus que olha não a aparência exterior, mas o coração. Segundo, não é motivado pelo amor genuíno a todos. A aceitação de alguém pela posição social é um pecado contra a lei do amor. Terceiro, torna-os juízes de maus pensamentos. Isto é, ao invés de honrarmos nosso Senhor da Glória e de aceitarmos as pessoas à base da fé que têm em Cristo, favorecemos injustamente os ricos ou os poderosos do mundo, com os motivos malignos das vantagens que disso podemos usufruir. No versículo 5 destaca: escolheu Deus aos pobres. Os pobres são especiais e preciosos para Deus.
Frequentemente são os pobres deste mundo os mais ricos na fé e nos dons espirituais os que, na sua necessidade, clamam mais intensamente a Deus, com fome sincera por sua presença, misericórdia e ajuda. Os economicamente desfavorecidos em todo o mundo sabem que não poderão confiar em bens materiais. Por isso, aceitam mais facilmente o convite de Jesus. Vinde a mim todos que estáis cansados, e eu vos aliviarei. No versículo 12 destaco: assim falai. Devemos falar e agir sabendo que seremos julgados por Deus e pela sua lei da liberdade, isto é, a lei e o amor de Deus, derramados em nossos corações pelo Espírito Santo. Deus considerará toda demonstração de parcialidade porque ela transgride a lei do amor. No versículo 14 destaco: fé e obras. Os versículos 14 a 26 tratam do problema sempre presente na igreja, daqueles que professam ter fé salvífica no Senhor Jesus Cristo, mas que, ao mesmo tempo, não demonstram pelas obras nenhuma evidência de devoção sincera a Ele e à sua palavra. Primeiro, a fé salvífica é sempre uma fé viva que não se limita à mera confissão de Cristo como Salvador, mas que também nos leva a obedecê-lo como Senhor. Portanto, a obediência é um aspecto fundamental da fé. Somente quem obedece pode de fato crer. E somente aqueles que creem podem de fato obedecer ao Senhor. Segundo, notem que não há nenhuma contradição entre Paulo e Tiago no tocante à questão da fé salvífica. No sentido geral, Paulo enfatiza a fé como um meio pelo qual aceitamos a Cristo como Salvador. Tiago enfatiza o fato de que a verdadeira fé deve ser uma fé ativa, duradoura e que molde nossa própria existência. Os versículos 17 e 26, a fé sem as obras é morta. Preste atenção. Primeiro, a fé salvífica é tão vital que não poderá deixar de se expressar por ações e pela devoção a Jesus Cristo. As obras sem a fé são obras mortais. A fé sem obras é fé morta. A fé verdadeira sempre se manifesta em evidência para com Deus em atos compassivos para com os necessitados. Segundo, Tiago objetiva seus ensinos contra os que na igreja professam fé em Cristo e na expiação pelo seu sangue, crendo que isso por si só bastava para a salvação. Eles também achavam que não era essencial no relacionamento com Cristo obedecer-lhe como Senhor. Tiago diz que semelhante fé é morta e que não resultará em salvação, nem em qualquer outra coisa boa. O único tipo de fé que salva é a fé que opera por caridade. Terceiro, não devemos, por outro lado, pensar que mantemos uma fé viva exclusivamente por nossos próprios esforços. A graça de Deus, o Espírito Santo que em nós habita e a intercessão sacerdotal de Cristo operam em nossa vida, capacitando-nos a obedecer a Deus pela fé, do começo ao fim. Se deixarmos de ser receptivos à graça de Deus e à direção do Espírito Santo, nossa fé sucumbirá. No versículo 21 destaco: Abraão foi justificado pelas obras. As obras pelas quais Abraão foi justificado não eram obras da lei, mas da fé e do amor. Sua disposição de sacrificar Isaque foi uma expressão da sua fé em Deus e da sua dedicação a Ele. Tiago usa o exemplo de Abraão para restaurar a crença de que pode haver fé sem dedicação e amor a Deus. O apóstolo Paulo usa o exemplo da fé de Abraão para anular o conceito errôneo de que a salvação depende do mérito das nossas próprias obras e não da graça de Deus. No versículo 22 destaco: a fé cooperou com as suas obras. Tiago não está dizendo que a fé e as obras nos salvam. Isso seria separar a fé das obras. Tiago argumenta, pelo contrário, sobre a fé em ação. Isto é, a fé e as obras nunca poderão estar separadas, uma vez que as obras procedem naturalmente da fé. Por fim, o versículo 24. O homem é justificado pelas obras.
O termo grego ergon, aqui traduzido por obras, é empregado por Tiago com um sentido diferente daquele que Paulo usou em Romanos 3, versículo 21. Primeiro, para Tiago, obras se refere às nossas obrigações para com Deus e o homem, as quais são ordenadas nas Escrituras e provêm de uma fé sincera, de um coração puro, da graça de Deus e do desejo de agradar a Cristo. Segundo, para Paulo, obras que se refere no desejo humano de obter mérito e salvação pela obediência à lei mediante nosso próprio esforço e não através do arrependimento e da fé em Cristo. Terceiro, note que tanto Paulo como Tiago declaram enfaticamente que a verdadeira fé salvífica produzirá infalivelmente obras do amor. Que a palavra de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Leia a Bíblia diariamente, pois este é o verdadeiro canal que se aprende, conhece a verdade e ouve a voz de Deus. Amém e graças a Deus.